O crédito imobiliário sempre foi um desafio para os profissionais e empresas do setor e para o cliente final. Hoje, no Prop Talks, Bruno Gama, CEO da Cred Home, vem conversar com a gente sobre esse tema. Aproveita. Bom, Zanotto, vamos lá, mais um grande episódio aqui do Prop Talks, mais uma conversa que a gente vai ter falando de um assunto muito relevante no mercado imobiliário. Estamos juntos aí mais uma vez. Bruno Gama, bem-vindo ao Prop Talks, é um prazer conversar contigo, já está há um tempo que a gente está para marcar essa conversa aí. Seja bem-vindo aí à nossa casa aí para conversar com a gente. Obrigado, Jota, obrigado, Gustavo. Conheço o Jota há menos tempo, mas conheço o Zanotto já há alguns anos e de caminhada nesse mercado imobiliário. É um prazer estar aqui, dividir com vocês um pouco da experiência que eu tenho aí no mundo de financeiro, de crédito, principalmente de crédito imobiliário, sabendo que isso é vital para a cadeia imobiliária. Então a ideia é dividir com vocês um pouco do que aconteceu esses últimos anos, como é que a gente vê o mercado, o que está acontecendo, e esclarecer um pouco o público com esses temas. Boa! Ô Bruno, a gente sempre, quando tem as nossas conversas em off, geralmente, ou digamos na maior parte do tempo, sempre que te encontra e começamos a falar, sempre vem a questão do crédito imobiliário, né? E Jota, aquilo, né? Com você também, sempre que a gente se encontra, a gente está sempre olhando para o crédito, né? Como que o mercado imobiliário se comporta hoje com a obtenção de crédito por parte do cliente final, como as empresas e profissionais entregam, podem também ajudar esse cliente a obter o crédito. E com o Bruno, sempre a pergunta é, Bruno, como é que está o cenário do crédito imobiliário? Acho que todo mundo te faz essa pergunta. E para abrir essa conversa aqui, assim, Bruno, como é que está o cenário hoje de crédito? E é bom que essa pergunta ela vai ser sempre ela é atual quando se pergunta, né? Porque se passou uma semana, um mês, já mudou, pode ter mudado o cenário já, né? É isso, que é um pouco da resposta aí, pegar carona no Jota, a sazonalidade do crédito e também do mercado imobiliário, porque tem uma relação também com o crédito, em função basicamente de economia. Então, assim, o crédito imobiliário é um instrumento dos mais importantes para qualquer país em desenvolvimento ou desenvolvido. Você pega os números dos países europeus, dos Estados Unidos, assim, os números de crédito imobiliário são uma aberração de grandes comparados com o do Brasil, e é um pouco do que a gente acredita. O crédito imobiliário tem uma peculiaridade no Brasil que ele depende da poupança, né? O funding, quando eu empresto dinheiro para o Jota, que está tomando um crédito imobiliário de 500 mil, esse dinheiro vem de N poupadores de poupança que o banco de varejo é obrigado a endereçar 65% do valor de poupança para o crédito imobiliário. Então, esse valor é endereçado ao crédito imobiliário num custo baixo. Sim. Hoje, poupança está 6,5%, entre 6,5% e 7%, mais TR está bastante baixa hoje. Então, esse custo chega na ponta para o cliente final, é um custo muito bom. Só que quando a poupança diminui, que é o momento que está acontecendo agora, a poupança diminui por quê? Porque o juros está alto. Sim. Então, eles trocam a poupança por fundos, por investimentos de melhor resultado, e porque o brasileiro está endividado e inadimplente. Então, subiu a inadimplência, subiu o nível de endividamento, tira da poupança, é um principal mecanismo de poupar dinheiro do Brasil, principalmente da população de média e baixa renda. Então, esse movimento de juros altos e inadimplência barra a redução de capacidade de pagamento dos poupadores faz com que a poupança diminua. Então, tem mais gente tirando dinheiro da poupança do que colocando. Quando isso acontece, o dinheiro que o banco tem para emprestar diminui. Então, se ele empresta 100 e captou esse 100 da poupança, de repente tem 101 para emprestar, esse adicional que ele já cobriu da poupança vem da tesouraria. Vem do mercado, ao custo de CDI. Sim. Então, ele não vem mais aos 6,5, 7. Ele vem a 14. Nossa. Isso aumenta muito o custo do banco na hora de emprestar. Isso é interessante para o banco? Não. Então, o que acontece exatamente o que está acontecendo agora no Brasil? Além dos juros ter subido, os bancos também apertaram um pouco o crédito e, basicamente, em função dessa questão da poupança está reduzido. E se ele crescer muito o crédito imobiliário, ele tem que tirar dinheiro da tesouraria, que é caro, para emprestar 10, 10,5. Então a conta começa a não fechar. Então esse é um problema estrutural da questão do crédito imobiliário no Brasil, que é essa dependência da poupança. Tem um lado bom, que é um mecanismo de trazer juros baixos em momentos como o nosso, que os juros estão muito altos. Então, os juros de 6,5%, 7% é muito bom, então dá para emprestar
na faixa de 10, que para um Brasil de 13,75, convenhamos que é uma boa taxa, mas quando esse dinheiro acaba, tem esse viés de que o banco diminui o nível de empréstimo, que é o que está acontecendo hoje. Então o momento é mais complexo do que a gente viveu nos últimos 2 anos, a gente viveu um boom de crédito imobiliário entre 20 e 21, porque o juros batendo recordes, né? 2%, os juros do crédito imobiliário estava 6,5%, 7%, então esse negócio bombou. Crédito bombou e tal, então agora a gente está vivendo o outro lado da curva, que é juros altos e a concessão menor. E se pode afirmar que, nesse cenário que você traçou agora, assim, se está ficando um pouco mais difícil a obtenção do crédito, o lado lá de quem é proprietário de um imóvel que está colocando à venda, ou do incorporador construtor que está no mercado primário, a vida desses caras também vai ficar um pouco mais difícil. Ou seja, vão começar a repensar se é momento de vender, se é momento de lançar. Pode-se afirmar uma coisa sem como dúvida, essa? Sem dúvida, essa correlação diretamente. Não tem jeito, você não foge disso. Como uma parte relevante da população depende de crédito imobiliário para comprar, quando você sobe o custo, você já tira uma parte da população. Que antes, quando um financiamento de R$200 mil há 3 anos, tinha uma parcela de R$1.400. Esse financiamento idêntico hoje tem uma parcela de quase R$3 mil. Bom, dobrou praticamente. Caramba. O que acontece nessa situação? Você tira uma parte da população de capacidade de compra. Então, assim, diminui o volume de prospects ou de interessados em comprar imóvel pela incapacidade de compra. E uma parte do que está interessado também vai ter dificuldade na questão da aprovação de crédito. Então, é notório isso. A gente vai passar por um momento, que esse ano de 2023, de complexidade nesse processo de aprovação de crédito, que vai trazer impacto aí no mercado secundário e provavelmente no mercado primário. E você tem esse número, Bruno, de quanto da parte da população, que você disse assim, olha, boa parte hoje dos compradores de imóvel pegam dinheiro no mercado pelo financiamento. Você tem esse número? O quanto representa isso hoje? Olha, a gente tem uma parte de transações no mercado secundário ainda informal, né? Então, assim, da parte formal, a gente entende que perto de 80% da população busca fazer uma transação imobiliária 80%. Com crédito imobiliário. Que é a grande maioria, né? Que é a grande maioria. E até por uma questão estratégica, eu vejo, porque nos últimos anos a gente começou a ver conteúdo sobre crédito imobiliário, que não tinha antes, né? Para te saber como funcionava o crédito, tinha que falar com o gerente do banco. Ninguém mais sabia de crédito imobiliário. Nem a imobiliária direito sabia como é que fazia o crédito imobiliário. Agora tu tem até produtores de conteúdo, galera que fala, né, de crédito. Sim. E eu vi muita gente que estava antes fora dessa linha de tomar crédito porque tinha dinheiro. Nos últimos anos eu vi muita gente que tinha dinheiro querendo tomar o crédito imobiliário porque, né, tem esse spread, bem como você falou, tem uma taxa de 10 e o investimento está pagando 14, eu tenho 4% de ganho, eu não vou mexer no dinheiro, eu vou deixar ele lá e vou... Então agora acho que a gente até subiu um pouco pessoas que tomam o crédito entre quem necessita tomar e quem quer tomar o crédito. Né? Por isso que muita gente recorre a isso, né? E por isso que impacta tanto no resultado dos negócios. Né? Jota é muito legal, porque assim, apesar do momento ser mais complexo, principalmente quando a gente compara com os outros 2, 3 últimos anos, o ano do crédito imobiliário vai ser muito positivo em relação a 5, 10 anos atrás. A gente mudou de patamar em relação ao crédito imobiliário. E exatamente em relação ao que você falou, Jota, assim, a gente veio de um juros no crédito imobiliário na faixa de 7%, quando baixou para 2% a Selic, e hoje a gente está em 10%. Então vamos salvar, a gente saiu de 7 para 10 na média, é uma subida assim importante, mas muito menor do que a subida da Selic, que foi de 2 para 3,75. Então, assim, está num patamar, 10% de taxa de juros é o patamar histórico de Brasil até 2018. Então, assim, o Brasil viveu até acima disso, na faixa de 11%, entre 2014, 2015 e 2016. Assim, não está muito longe, mas a gente espera que tenha um início de queda de taxa de juros no Brasil no segundo semestre, isso comece a carregar essas taxas do crédito imobiliário para baixo no final do ano, principalmente ano que vem, 2024. Boa. E além disso, além da gente contar com a taxa de juros, que é o principal fator de impacto, tem alternativas já em visão, e até quero te perguntar como é que tu visualiza os outros mercados, né? Tu falou dos Estados Unidos e tal, para a gente não depender tanto da poupança, por exemplo. Ah, boa. Tem algumas outras alternativas, porque já faz tempo que a gente discute da poupança, né? Faz tempo, dá um solavanco, todo mundo tira dinheiro da poupança, né?
acho que pro nível de maturidade que o mercado está caminhando, se a gente tiver que cada solavanco ter esse problema, vai chegar uma hora que, né, vai ser difícil de ficar contando com isso, né? Tem algumas outras alternativas já. Essa preocupação veio muito à tona há uns 10, 12 anos atrás, quando a gente teve um boom do mercado imobiliário, lembra? A partir de 2010, 2011. Foi logo quando eu entrei no mercado imobiliário, inclusive. Foi um momento muito legal. Tava bom de vender. Bombou secundário, bombou lançamento. E o crédito imobiliário, os juros começou a ser um pouco mais controlado e o crédito imobiliário explodiu. E aí ficou esse cenário entre 2012 e 2014. Puta, vai acabar a poupança, vai acabar a poupança. Foi importante esse momento porque o mercado financeiro começou a buscar novas linhas de financiamento para a poupança. Hoje tem basicamente duas. Tem os CRIs, Certificados de Recebível Imobiliário, que é uma ferramenta que começou a democratizar o mercado financeiro. Hoje os volumes de Brasil já são muito maiores do que eram há 10 anos. Isso também dá um estofo para crédito imobiliário, obviamente comparativamente com poupança ainda é pequeno, mas começa a crescer. E outro produto financeiro que são as LIGs, letra imobiliária garantida, que é um produto também lançado nos últimos 10 anos, que começou a ganhar relevância no mercado financeiro. Hoje ele é distribuído pelos principais bancos de varejo e começa a dar volume para dividir com a poupança essa responsabilidade de ser a grande ferramenta de gestão. Do ponto de vista de poupança, eu acho que ele é um mecanismo positivo. Eu não concordo com isso estar na mão de um banco, a gestão disso, que é a Caixa Econômica, para mim não faz o menor sentido. Isso podia estar dividido no mercado como um todo. Mas é um agente que garante ali, num país como o nosso, que ainda sofre muito com as volatilidades da economia, ele garante o nível básico de juros ali, que é o 6 e pouco da rentabilidade, que garante que esse mercado do crédito imobiliário não saia muito disso quando a gente conseguir baixar a taxa de juros. Então, eu acho que o caminho é esse, é trazer outros instrumentos para engordar essa base que vai alimentar a poupança. Para agregar, né? Não para substituir, né? Pra exatamente. É um pouco do que está acontecendo. Boa. Ô Bruno, quando a gente olha hoje para a operação da Credit Home, não sei se você pode atualizar, trazer esses números, mas a Credit Home está com uma primeira colocação, ela está com uma atuação nacional, né? Sim. Nacional. Sim. Quando você olha para o nível de obtenção de crédito através da Credit Home, você tem um ticket médio hoje de busca por esse capital e aonde se concentra mais os negócios? Onde no Brasil está acontecendo mais isso? Você tem esses números? Tem sim. Credit Home nasceu, só voltar um pouquinho também, tá? No outro comentário, ela nasceu como uma plataforma digital de crédito imobiliário Home Equity, tentando ajudar no B2B os parceiros imobiliários, corretor, incorporador, que seus clientes acessem de maneira responsiva, rápida, fácil o crédito imobiliário, mas também ajudar os clientes finais nessa decisão. Puta, Zanotto está comprando um imóvel agora, 2023, qual que é a melhor taxa de juros entre os bancos e quem que pode me ajudar e quem vai me aprovar para eu conseguir um crédito imobiliário. Então isso foi criado, a gente montou a empresa entre 2017 e 2018. Em 2019 ela já estava com as primeiras APIs de integração prontas. Bom. Então ela tem foi a primeira empresa a realmente no Brasil ter essa capacidade de você fazer uma ficha proposta no nosso aplicativo ou no nosso site e isso bater nos bancos como resposta de crédito. Então você já tem o retorno. Isso foi uma grande inovação, né? Foi. Que imagina, o cara tinha que ir lá em cada gerente de banco falar. Ia na fila. Primeiro reprovava, tinha ido um mês, aí ia para o segundo, reprovava, ia mais um mês. Era uma peregrinação, na verdade, esse processo, e muito complexo, porque se atrasava a transação, o cliente ficava inseguro. No fundo, o que eu sempre bato como na tecla é, isso tinha que ser feito no começo do processo. A maneira mais coerente é você ter no início do processo de busca do imóvel o entendimento da tua situação e capacidade financeira. Senão você não sabe se vai comprar um imóvel de 300 mil ou de 3 milhões. Se você tem uma capacidade X, você vai designar a tua compra através dessa capacidade. Os clientes muitas vezes deixam isso para a fase final. Achei o imóvel dos meus sonhos, que esse apartamento de R$1 milhão, eu vou ver, gera ele frustração não tem depois. R$1 milhão de crédito. E ele não vai conseguir chegar nisso. Isso é uma frustração, você tem um retrocesso para voltar, para buscar outro imóvel, ter o fit com o match com a capacidade. E às vezes dele. até gera um endividamento, não só além do banco, mas tu conseguiu só 900 mil, tu precisa achar 100 mil, aí tu pede emprestado mais
50 ali, vende o carro porque tu quer aquele imóvel ali, né? É isso. E aí a gente, como essa plataforma ela estava integrada com os bancos, a gente atende qualquer cliente de qualquer cidade do Brasil, sem distinção, atendendo com os principais bancos que tem crédito imobiliário e de forma ampla, né? E a Credit Home ela tem essa característica de pegar o cliente de mais baixa renda, média alta e altíssima renda. Então, os nossos tickets, o crédito imobiliário em geral inicia com tickets perto de R$100 mil e você não tem limite de teto. A gente fez um financiamento de residencial de 10 milhões. Poxa. Então, assim, você vai para onde couber no bolso e demonstrar a capacidade de pagamento, que é isso que se exige no processo de análise de crédito. Claro. Então, o ticket médio hoje está na faixa entre 300 e 350 mil reais. Bom. Com o LTV, que é o Low Loan to Value, na faixa de 58%, 60%, não passa muito de 60%, que é o quanto o imóvel está comprometido com o financiamento, que é um número muito bom. E esse é um número muito saudável no Brasil também, exato, tá? Em geral, o LTV roda nessa faixa de 60% e os indicadores de crédito imobiliário no Brasil são excelentes. Cara. A inadimplência é super baixa. Em geral, a maioria dos bancos fica abaixo de 1,5%. É a carteira mais saudável que existe entre os bancos. E é uma carteira de longo prazo. E de volume, a gente está rodando, em geral, na faixa de 450, às vezes até mais por mês, 450 milhões de reais em transações finalizadas por mês, que é o volume que a gente normalmente divulga. Muito expressivo. Isso é bem representativo. Demais, demais. A gente não vou falar especificamente qual banco, mas tem banco que a gente representa acima de 10% da originação total desse banco. Tem banco que chega perto de 15%. Bacana. Do volume de originação de crédito imobiliário é oriunda da Credit Home. Então já tem uma representatividade para o mercado brasileiro bem muito alta. Assim, e até para o banco isso é bom, né? Porque o banco dependia que o cliente ia lá na porta dele bater. Agora ele tem um distribuidor disso. E falando em distribuidor, eu bato numa tecla que, às vezes, quando eu falo com muito corretor, né? Sempre falando com corretor. Eu falo muito que o corretor acabou assumindo um certo protagonismo no mercado agora nos últimos anos. A gente achava que ele ia ser substituído pela tecnologia. A gente não, eu nunca achei isso. O corretor seria substituído pela tecnologia. O corpo, né? Mas o que aconteceu de fato agora é que não foi substituído e foi, inclusive, né, ele tem benefícios com tudo que está acontecendo. Né? Ele virou esse cara da ponta. Porque tá pulverizado, tá? E eu falo que o corretor é um grande distribuidor. A figura, né? Não o corretor em si profissional, porque a gente nem todos sabem fazer isso. Mas a Credit Home como estratégia e os outros empresas também. Vocês também veem o corretor como esse distribuidor? Porque quando eu falo isso para os corretores, eu vejo que assim, o corretor ainda tem aquela ideia de, putz, eu vou focar na venda, cara, a minha comissão é a venda, o resto todo não, né, eu indico e tal, mas ele não pega isso para ele ainda. Mas eu conheço alguns que pegam para si, conhecem muito de crédito, e por conhecerem muito de crédito, eles conseguem melhorar a venda deles, acelerar a venda deles e ganham, claro, uma comissão, mas contribui. Não todos, mas alguns. Mas eu acho que isso poderia ser mais... tem uma educação, óbvio, né? Tem que ter educação para o corretor, para ele se tornar esse distribuidor. Sim. Mas eu acho que ele é um grande distribuidor. Assim como o assessor do mercado financeiro, ele tem lá, né, todos os produtos que ele vende, né? Vocês também olham o corretor como essa ponte aí? Eu, pessoalmente, sempre tive essa tese de que o corretor de imóveis também tem que ser um consultor financeiro. Bem, talvez ele não seja o cara mais experiente, conhece o detalhe do detalhe, mas não dá para ele fugir dessa responsabilidade. O cliente, como é que eu vou pagar? Puta, não sei. Tem crédito disponível? Você tem uma ideia de taxa de juros? Não sei. Eu posso compor renda com a minha mulher? Não sei. Você fica... Não tem algumas questões básicas que são inerentes à transação imobiliária que o cara precisa saber, na minha visão. Então, assim, o que acontece? O crédito imobiliário era um bicho-papão há 15 anos atrás. O nível de complexidade era enorme. Esse negócio durava... Às vezes levava 4 meses para sair um crédito imobiliário. Sim. Tem caso de 6 meses. Nível de documentação que você precisava juntar para iniciar o processo parecia uma pasta do Fórum João Mendes ali, sabe? Aquela coisa gigante. Eu passei por isso. Eu sei o quanto é isso. Ele tinha que juntar declaração condominial falando que você não tinha condomínio a pagar, por exemplo. Levantava a sua capivara, né? Completa. Então, assim, trazia tudo. O banco tudo em veio papel, simplificando esse processo no tempo, entendendo também que a matrícula
deve condensar qualquer risco daquele imóvel. Então ela saiu dessa tese e começou a tirar um pouco desse exagero que existia. No momento da aquisição imobiliária, a matrícula está limpa, pode ir em frente, o banco usa um pouco dessa tese. Então isso trouxe o quê? Uma simplificação do processo de crédito imobiliário. Esses 4 meses que 15, 18 anos atrás levavam crédito imobiliário, o crédito home leva 15 dias, na média. Tem muita operação que sai 1 semana, 10 dias. Então isso simplificou, a documentação simplificou, o checklist simplificou, a maneira de você fazer a aprovação de crédito online simplificou. Então isso encorajou os corretores a avançarem na verticalização do crédito imobiliário nas suas funções, que é o que eu acredito e é o que a empresa Credit Home e a própria Loft também acredita. Esse cara é um cara importante no elo, no relacionamento com o cliente, e é um distribuidor, como você falou. Porque está em todo lugar, né? Ele não precisa ser o especialista, mas ele tem que conhecer o básico do produto para dar esse primeiro passo, porque depois ou o cliente se serve, ou a empresa que vai estar atendendo ele, no caso a Credit Home, vai suportar, apoiar esse cara na transação, que é o que a gente faz. A gente faz um babysitting do cliente, da aprovação até o cartório. Ele vai ter esse apoio. Então o corretor ele não tem o ônus de ter que acompanhar o cliente na fase do crédito imobiliário. Ele tem só que abrir essa porta, esclarecer o cliente e indicar o parceiro. Esse conhecimento. Até para criar uma estratégia, como tu falasse, que eu concordo muito, que é, às vezes, de instruir o cliente a antes de ver os imóveis, ter a sua aprovação, ter... E isso é uma coisa que o corretor normalmente tem medo de fazer, né? Caramba, se eu falar agora sobre isso aqui, eu vou descobrir que ele não tem grana, e aí já não vou vender. Tá. Como se lá no final tu descobrir, vai né? O que vai mudar? Né? Mas tem um ponto bastante interessante desse debate aqui, que é o seguinte. O corretor de imóvel, ele recebe um lead ou uma pessoa interessada no imóvel que vem pela característica do produto. A pessoa procura produto. Sim. Talvez, eu não sei, se nós temos esses dados, esses números, esse tipo de informação que diz quantas pessoas chegam primeiro com uma carta de crédito ou chega já com o financiamento pré-aprovado. Quase nenhum, WhatsApp. Acho que não deve ter esse número. E aí tem 2 coisas aí, Bruno. Você falou da Loft, a gente vai chegar na Loft ainda, que esse é um assunto que interessa a todo mundo, entender como é que foi essa brincadeira, Credit Home, Loft aí. Mas, pelo lado cultural agora, né? Quando você fala, olha, se a gente conseguisse inverter o processo, e nós já comentamos isso aqui em algum momento, inverter esse processo. Pô, o cara está interessado no imóvel, vamos conversar com ele primeiro das questões financeiras desse cara. Aí você fala, pô, o corretor tem medo, entre aspas, ou ele tem um pouco de dificuldade em se aproximar do cliente interessado no imóvel falando de questões financeiras. Então, se a gente inverte o processo, na minha opinião, eu acho que a gente ganha mais produtividade e inteligência no negócio. Porque depois que o corretor tem o número de quanto esse cara pode comprometer em crédito, ele passa a buscar o imóvel certo para esse cara. Então a gente inverte isso e não deixa mais que o cliente chegue por um produto, por um imóvel. Aí o que você falou, 1 milhão, não consegue pagar, e aí? Frustrou o cara, ele volta no início do processo de novo. Isso é muito feito dentro dos imóveis populares, né? Muito. Eu tive uma operação de uma imobiliária de imóvel popular e o cliente ia lá no escritório da imobiliária para ver o crédito dele. Ele muitas vezes ia, claro, por um anúncio, eu quero aquele imóvel naquele bairro. Mas muitas vezes ele ia, eu quero comprar minha casa. Era isso, quero comprar minha casa. Aí a gente fazia toda a análise lá, mandava para a Caixa fazer a análise. Liberou para ti 120, 150 mil. Eu tenho aqui, quanto tem de entrada? Aí tu compõe. Uma dificuldade que a gente tinha é que a Caixa, não sei se os outros bancos são assim, mas tu precisava ter o valor do imóvel. E o que a gente queria era só saber o potencial máximo desse cliente. Então a gente mandava lá, criava um laudo lá de algum imóvel que a gente... para tentar espichar essa análise dele, né? Mas seria legal se desse, não sei se dá, mas se desse para fazer... eu quero saber o potencial máximo desse cara aqui. Depende do imóvel que ele compra. Qual é o potencial máximo de financiamento? Claro, vai depender do imóvel, né? Mas qual o potencial? Mas isso acontece muito no popular, isso. Muito. Popular, de alguma forma, até um pouco o modelo da Caixa forçou esse caminho e que deu muito certo. Porque no D0, o primeiro caminho é fazer a análise financeira da tua capacidade de pagamento, para aí sim, depois disso, derivar o perfil de imóvel. O cliente já ia com os documentos já para ver. Mas esse caminho está acontecendo, Zanotto. Devagar, é lento, está acontecendo. E
cada vez eu estou mais convencido de que isso é importante. Não só para o cliente, o corretor, ter a exata noção de como é que é a capacidade de crédito que deriva para o tipo de imóvel, mas também para antecipar alguma ação corretiva sobre o crédito ruim do cara. Claro. Se ele está com algum problema de crédito, vamos resolver. Quanto antes eu souber, o cliente às vezes não sabe que tem apontamento, senhores. A maioria dos clientes que tem crédito negado não sabe que tem uma conta da Vivo sem pagar, que teve uma inadimplência X ou Y. Às vezes ele não sabe. Então, o fato da gente trazer atualizado o rating de crédito dele faz com que ele tome medidas para isso. Esse é o primeiro lado. O segundo lado no crédito imobiliário, ele pode compor renda com uma segunda pessoa. Então, às vezes ele está com o crédito dele não tão bom, ele pode trazer um irmão, se ele não for casado, um primo, compor renda com ele e comprar um imóvel. Então, essas estratégias de melhoria da qualidade do crédito é uma função da área comercial, por exemplo, na Credit Home. Então, a gente tem isso arraigado para ajudar o cliente a achar, acertar a vida financeira para voltar com o crédito bom daqui X meses, ou conseguir um crédito bom em D0 com alguma alternativa que a gente busca nesse sentido. Por isso que é importante o corretor, ele ter o conhecimento e ter um bom parceiro também, Exato. né? A gente fala muito isso também lá na Vivalista também, que é parceira da Credit Home também. Exato. O cara tem que entender o mínimo, né? Exato. Dar uma boa noção Importante. para o cliente de como funciona o crédito. É que eu acho que além do crédito, é muito aquela questão do corretor entender como é que funciona o mundo, como é que funciona a economia, o mercado financeiro. É isso. Que daí ele vai entender que, né, a taxa de juros está tanto, como é que funciona o mecanismo de crédito, né? Que o Bruno deu uma aula pra gente como é que funciona o crédito, né? A poupança. Acho que o corretor, por exemplo, que está nos ouvindo, o profissional do mercado imobiliário em geral, pega essa primeira parte ali e pega como estudo mesmo, né? É assim que funciona. Se tu falar isso para um cliente, cara, o cliente vai dizer, cara, esse é um corretor diferente. Não vou largar mais esse cara. Olha o nível de informação que o cara me deu, né? E o corretor de imóveis e a própria imobiliária, quais são os grandes ativos desses caras? A base de clientes e o relacionamento de médio e longo prazo. Esse é um dos grandes ativos de qualquer profissional do mercado imobiliário. Quando ele entende que além de distribuir e vender imóvel, ele pode distribuir produto financeiro, poucos entenderam. Ele tem um portfólio para vender para essa base de clientes dele. Que ele não vai vender outro imóvel no ano seguinte, mas ele pode vender um home equity, por exemplo. Se ele entender que esse cliente precisa de dinheiro para fazer uma reforma, se esse cliente quer abrir um negócio, precisa de 150 mil reais e o imóvel dele pode ser um colateral, ele vai expandir a capacidade de gerar negócio em cima da mesma base que ele nem imagina. Boa. Então, isso, por exemplo, são coisas que a gente tenta embutir no mundo imobiliário, e a gente tem conseguido aos poucos fazer, e que os poucos que já estão realizando estão com resultados incríveis. Então, a gente já vê isso acontecendo e só vai crescer. Assim, o home equity no Brasil está no início de um ciclo de engatinhando ainda, gigantesco. Né? Assim, ele é muito pequeno, e não tem jeito dele não crescer muito. É a única certeza que a gente sabe. A gente não sabe em quanto tempo, mas a gente tem certeza que o negócio vai explodir. Mas por que não cresceu ainda, Bruno? Porque isso não é um assunto novo, né? Não é. Por que não cresceu ainda? Tem alguns pontos, né? Primeiro, que eu acho que tem uma questão que é o arcabouço de tudo, que é cultural, né? Mas é um pouco cultural, né? O conceito é o seguinte, só para explicar, o home equity é um produto praticamente idêntico ao crédito imobiliário. É uma alienação fiduciária do teu imóvel. Quando você compra um imóvel financiado com crédito imobiliário, você não é dono do imóvel. O dono é o banco. Você usa o imóvel. O proprietário é o banco, a posse é tua. Então, assim, esse é um conceito claro jurídico. O conceito do home equity é exatamente igual. Só que vira uma chave na cabeça do cliente de que para comprar um imóvel faz sentido eu financiar e alienar. Esse imóvel é do banco. Mas quando ele já é meu, voltar a alienar ele, quer dizer, entregar para o banco de volta para tomar um crédito pessoal é perigoso. As condições de crédito são as mesmas, a análise de crédito é a mesma, o mercado financeiro é muito maduro nesse sentido. As condições são as mesmas? São muito parecidas. Parecidos? São. Um pouco mais caro o home equity, mas são muito parecidos. O prazo é longo e tal. A grande diferença é que muda essa história do modelo. Então, assim, não é mais para comprar um imóvel. É para tomar um dinheiro para o meu negócio, para reformar minha casa e tal, que é um dinheiro muito barato. Nesse momento, o cliente fica um pouco travado. O que é uma bobagem, porque assim, não faz sentido a gente ficar sentado em cima de trilhões de imóveis, enquanto o Brasil
toma crédito de curto prazo. O Brasil é o único país do mundo que o volume de crédito de curto prazo é equivalente ao de longo prazo. O Brasil tomou ano passado em cheque especial, Brasil que eu falo a população brasileira, 25 bi em cheque especial. A 3 dígitos de taxa. A 3 dígitos de taxa. Taxa de cheque especial é 150, 100, 200, tem banco operando aqui 400% ao ano. Rotativo de cartão, 22, 23 bilhões ano passado. Vocês têm ideia do taxa de rotativo de cartão? É 10% ao mês. E o volume é muito alto desses. É muito alto. E você fala, pô, você junta isso aí. O mundo de crédito de curto prazo, que é um mundo de crédito de 3 anos, o Brasil é gigante. A gente toma crédito muito mal. É uma aberração como a gente toma dinheiro errado no Brasil. Como o brasileiro, achando que está gastando pouco, porque ele fica 500 no cheque especial, 1.000 no cheque especial, faz um rotativo também de 500. Quando ele vê, ele está com o salário dele 100% tomado para fazer crédito de curto prazo. E a vida inteira. Ele começa isso depois da faculdade e fica até aquela bola de 60 neve. anos de idade, tomando consignado caro, entendeu? Então a gente passa a vida inteira tomando crédito muito errado. Que são esses créditos a 3 dígitos. É uma alucinação isso. Quando você toma o home equity no Brasil, é uma taxa média de 14, 15 mais IPCA, vamos dizer 20% ao ano. Ao invés de você tomar 200. E aí você pode tomar 60, 80 mil reais, pode tomar 150. Por isso que a gente ainda tem uma evolução grande para fazer a educação financeira no Brasil. Isso não existe nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Ninguém toma dinheiro assim de curto prazo. Você fala um nível de taxa de juros dessa para um americano ou para um europeu, o cara cai para trás. É inadmissível o cara tomar dinheiro. Toma dinheiro barato. Então essa troca, e essa troca é possível. Tem cara que morando num imóvel sem alienação, que ele podia tomar um home equity de 100 mil reais pagando parcela de 1.500, e ele está tomado 4 mil reais por mês no curto prazo. Então assim, a quantidade de situações dessas são milhões de pessoas, são 67 milhões de pessoas endividadas no Brasil. Uma grande parte poderia estar resolvendo sua vida. Porque quando você diminui o tamanho da tua parcela, você recompõe tua renda. Mesmo que seja o prazo um pouco mais longo, você está pagando 20% de juros, você não está pagando 200. E quando você acaba essa primeira linha de 2 anos, por exemplo, você já toma outra. O cara emenda uma linha com a outra. Então, eu acho que o home equity ele tem o potencial, poder de mudar essa maneira que o brasileiro toma crédito, mexendo um pouco nesse. Ele te ajuda a trocar uma dívida alta por uma mais baixa e também te ajuda a expandir negócio, a fazer outras coisas. E isso é um negócio que a gente precisa, primeiro, né, criar uma cultura financeira no brasileiro, que ele não tem. São poucos que estudam, são poucos que entendem o que é muito cultural trabalhar com as finanças em ordem. Não faz conta. Não faz conta. E é um mérito do mercado financeiro entregar produtos de forma muito simplificada na ponta do mobile para o cliente final. Ele dá um clique, ele toma um crédito pessoal. Um clique. Ele dá um clique e ele faz o rotativo de cartão. Então, assim, ficou muito fácil. E isso, obviamente, fez com que esse mercado explodisse. Não é à toa que os bancos brasileiros têm um melhor resultado entre os bancos de varejo do mundo. Claro. Porque você acha que um banco americano consegue entregar crédito a 100% ao ano? Não. 200? Não. Um europeu? Um asiático? Não. O cara tem país na Europa que nem a legislação deixa. E o corretor, ele tem que olhar para o home equity como uma segunda fonte de receita para ele. Né? Entre tantas fontes que ele vai ter, talvez essa seja a segunda, a terceira, a quarta, não sei. Mas é uma fonte de renda para ele, né? Porque ele, ao vender um imóvel e aquele cliente não estar preso a um financiamento, ele pode conhecer esse cliente e falar, pô, você quer aumentar seu escritório, seu restaurante, você quer abrir alguma coisa, tá aqui o seu imóvel, vamos trabalhar em cima disso. Pô, então falta também olhar para o corretor e criar uma cultura nesse cara também. Tem que ter uma educação aí, né? Porque para isso acontecer, ele vai ter que se tornar realmente um assessor desse cliente, né? Um consultor ou alguém que é especialista nos negócios dele, né? Não só o cara que vende, um abraço e vou pro próximo, né? Que é o que acontece com a maioria. Enfim, eu acho que é muito cultural. A culpa também não é do corretor, porque ele está acostumado, foi, né, treinado e criado a vender. Exato. E nem tanto a se conectar e criar carteira. Que é uma coisa que a gente vê, por exemplo, no mercado
americano, né? Que o americano ele vive alavancado, né? A maior parte do americano vive alavancado. Eu ouvi uma frase que eu achei engraçada, que eu não me lembro onde é que foi que eu ouvi assim, o pobre se endivida, o rico se alavanca, né? Tá tomando crédito igual, né? Mas tá se alavancando. Mas o americano tá acostumado a estar sempre alavancado, né? Sempre com hipoteca lá rolando. Aqui a gente não tem essa cultura de se alavancar, muito porque a gente tem medo tem medo, assim, né? Agora o meu imóvel tá quitado e, não vou mexer mais nesse meu imóvel, que ele tá quitado, eu não quero mais correr nenhum tipo de risco com ele, né? Só que aí não entende que, por outro lado, tá tomando outro tipo de dívidas que são piores ainda, né? Exato. E tem que desmistificar um pouco. Isso é muita educação, né? Exatamente. Esclarecer que não é que, de repente o banco vai, põe um carro de polícia para tomar um imóvel, chuta o cara de casa. Não é assim que funciona. O cliente entra no processo de inadimplência, tem um período longo que ele vai discutir, que ele pode tomar um outro empréstimo para pagar a parcela dele, ele pode no limite até vender o imóvel para recuperar isso. E o processo de leilão ele entra depois dessa fase de discussão. Nenhum banco tem interesse no Brasil, isso eu falo porque eu conheço a operação dos bancos, de rodar esse processo de retomada de imóvel e revenda. Isso é caro para o banco também, né? É caro, tem que pagar leiloeiro, ele fica com estoque de imobilizado que afeta a Basileia, que é o resultado do banco. Então, assim, o banco quer fugir disso. Aqui não tem como. A parte tem 1% aí que você acaba retomando. Mas o cliente tem que entender que, primeiro, a gente faz uma análise muito boa da capacidade de pagamento dele. E a gente respeita isso. Então, não tem essa do cara conseguir pagar uma parcela de 4 mil, enfia nele lá o dobro. Não existe isso. Não pode. A regulação não deixa. A política de qualquer instituição financeira no Brasil não permite isso. Então, não acontece. O que acontece é, eventualmente, ele está usando... A política define, a regulamentação define que 1/3 da renda pode ser usado no crédito imobiliário. Então, a gente olha a renda livre dele, a gente vai no Banco Central, entende as outras dívidas, limpa as outras dívidas, vê o que ele tem de renda livre e em cima disso a gente usa 1/3 para compor o crédito imobiliário e esse é o teto. E o tamanho dessa parcela que representa determinado valor de financiamento é o teto para ele, ponto final. Ele pode espernear e tal, parou nisso. Então é muito boa essa análise. O que acontece é que muitas vezes ele se endivida mais na sequência ou perde o emprego, pode acontecer alguma coisa que ele perca essa capacidade. E o banco tem essa maleabilidade de discutir. Acho que é isso que as pessoas precisam entender. Então, eu pessoalmente fico muito chocado com esses números de crédito pessoal no Brasil e como gente do nosso relacionamento, que trabalha com a gente e tal, toma crédito errado, é gente esclarecida. A gente que está no mercado imobiliário, a gente sabe que pouca gente conhece o home equity. Exatamente. Pouquíssimas Pouca gente conhece. Se for conversar sobre isso dentro do mercado imobiliário para corretores de imóveis, que é o que a gente estava falando, pouquíssimos sabem. Podem ter ouvido falar, mas pouquíssimos sabem como realmente isso opera. Exato. Mas a gente falou de crédito e falou de home equity. 2 modelos diferentes, né, mas que são parecidos até, mas diferentes. O Bruno Gama, como líder de uma empresa de crédito e que olha para o mercado imobiliário, para a inovação, já inovou, né, quando lançou, e eu acho que muita gente, inclusive, descobriu o termo home equity quando vocês lançaram até. Descobriu o que era quando foi lançado. Eu lembro que vocês fizeram vários anúncios também. Verdade. Essas tecnologias todas que estão se comentando nos últimos anos, o blockchain, a tokenização, esse arcabouço que começou a se desenhar nos últimos 3 anos aí, que perdeu um pouco de força até por causa das criptomoedas, mas que a gente sabe que tem um potencial. Como tu, pessoalmente, vocês olham para isso como um novo formato de originar crédito? Enxergam isso, assim, já tem uma ideia, não, isso aí daqui a pouco eu vou, ou já estou olhando. Como é que vocês enxergam isso? A gente, assim, a cadeia do crédito imobiliário é muito longa, né, Jota? Então, ela começa numa fase de pré-aprovação de crédito, tem essa fase de aprovação de crédito, que tem uma série de ferramentas que a gente usa e pode usar. Depois tem uma fase de documentação, que é uma diligência de 2 coisas, do imóvel e do cliente. Preciso entender a capacidade de pagamento do cliente, eu preciso entender o imóvel, também usando tecnologia para fazer essa diligência do imóvel cada vez mais automatizada. Então integração para tirar certidões, para entender apontamentos, as coisas estão acontecendo. Terceira coisa, preciso avaliar o imóvel. Saber se esse imóvel vale o que o cliente está falando. AVM, que a gente está usando, por exemplo, na Loft, que é um modelo de avaliações automatizadas, para a gente não ter que fazer uma avaliação física, já está acontecendo. E a última fase do processo, que é uma fase dura, que é o cartório.
contrato de crédito imobiliário precisa ser registrado no cartório de registros de imóveis, que é o RGI. E isso é uma fase penosa. A maioria dos estados no Brasil é um ciclo de 30 dias para fazer o registro. E aí a gente vê, hoje a gente atua com registro eletrônico, em São Paulo, Minas e algumas praças que o registro eletrônico já está funcionando, isso dá uma celeridade e tira o papel do processo, mas a grande mudança aí, na minha visão, vai ser o uso de blockchain para substituir o cartório, que já existem pilotos disso acontecendo, que vai fazer uma mudança muito grande. Agora, uma mudança mais de curto prazo, que na minha visão acontece, e tem pouca gente falando, é o Open Finance. O Open Finance tem, quando a gente tiver uma inserção grande da população brasileira nisso, a gente tem uma mudança grande. Hoje são 15 milhões de brasileiros que permitiram a abertura dos seus dados para o Open Finance em cima de uma base, sei lá, de 100. É pequeno ainda. Esse negócio vai ganhar corpo. Estamos na quarta fase do Open Finance pelo Banco Central esse ano. Ele vai começar a transformar a vida financeira de nós, usuários, como um todo. Isso um pouco do que a Credit Home faz, que é achar a melhor opção de crédito imobiliário para você, uma hora vai estar no Open Finance. Eu vou buscar um crédito imobiliário, vou permitir receber ofertas de todos os bancos que têm crédito imobiliário por 60 dias. Eu posso limitar o prazo da abordagem de abertura dos meus dados. Então, e definir o tipo de produto de crédito. Então, isso é uma revolução, só que isso passa também pela educação financeira. As pessoas precisam entender como é que funciona, precisam acreditar no modelo e precisa ter segurança de que não vai ter vazamento de dados, esse tipo de coisa. Que esse é o grande problema hoje da gente trabalhar com essa abertura total, né? Onde que vão parar os meus dados, né? E quando a gente fala do Open Finance, Bruno, lá atrás, né, no início do podcast do Prop Talks, a gente já trouxe esse tema aqui, mas isso há 2 anos, né? E você fala hoje 15 milhões. Nós gravamos aqui o Open Finance com a Maristela, né? Foi Maristela e depois com o Bruno. Depois com o Bruno. Bruno Diniz. O Bruno Diniz. E eles diziam assim, nossa, isso vai ser a melhor coisa que pode acontecer para o mercado imobiliário o dia que todo mundo puder compartilhar os seus dados financeiros, porque na hora de obter o crédito vai ser muito mais simples. Eu vou saber exatamente a capacidade de pagamento de um determinado cliente, eu não vou ficar sofrendo. Então aí, voltamos lá atrás, naquela coisa que o cliente chega pelo imóvel, não chega primeiro perguntando, falando sobre a sua capacidade de pagamento. Mas quando a gente fala do Open Finance, Bruno, a gente está olhando então hoje, quando pensa em tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, plataformas, empresas de tecnologia, seja ela do tamanho que for, uma startup ou uma empresa já consolidada, a gente sabe que assim, é muito mais fácil para essa empresa que detém a tecnologia trabalhar os processos que são dedicados ao B2C. Diferente de uma operação tradicional das imobiliárias e das empresas que a gente está acostumado a conhecer e são as mais conhecidas, vamos chamar assim, do público em geral, né? Então, aqui o tradicional olhando para uma briga, não gosto de falar briga, mas para uma divisão de espaço com as empresas de tech. O Open Finance, na mão do tradicional e das empresas de tech, a chance da empresa de tech navegar e surfar uma onda gigantesca é muito maior. Né? Sem dúvida. Porque está olhando o comportamento do cliente em relação ao uso do dinheiro. Sem dúvida. E enquanto o tradicional vai ficar, Serasa, Jota, você está com pendência tal, esse cara aqui já está olhando assim, o Bruno paga o cartão de crédito em dia, gasta tanto dentro do cartão, e olha, do cartão dele, 10% é restaurante, 30% é X, Y, Z. Ou seja, isso vai cada vez mais simplificar os processos, vai dar mais oportunidade para todo mundo que está envolvido na cadeia. Mas será que o tradicional, em algum momento, ele sucumbe ao que está tendo de avanço de tecnologia? Esse é um ótimo ponto, né? E é uma discussão muito boa. É inegável que as startups de tecnologia têm um histórico, uma bagagem, um preparo de time, pessoas, processos e obviamente, o tech bases ali mais extenso, mais relevante. E é muito mais familiar para esse cara entender as oportunidades e executar essa mudança. Então vai ter uma piscina de API aí que o cara vai ter que plugar e ele precisa entender onde ele pluga, como ele pluga, o que ele entrega para o cliente dele. Né? Agora, é uma oportunidade de um segundo ônibus estar passando pela empresa tradicional. Passou o primeiro, o cara não entrou. Entrou, exato. Está passando o segundo.
Ô, Zanotto, isso é muito importante. Tá passando o segundo ônibus. Se o cara não pegar esse... Não pega mais. Não pega mais. Então tá no tempo dele se preparar, dar esse sacode dentro, falar, porra, vamos entrar nessa? Pô, se prepara, entendeu? Estrutura, entende, estuda todo o arcabouço do Open Finance pelo Banco Central, entende onde ele pode atuar, onde tem oportunidade, e entra. Então, assim, o legal de tecnologia do que está acontecendo é que vira e mexe, a disrupção pode voltar e pode estar a favor de um cara que eventualmente estava mais lento ou estava mais distante disso. Então, é uma outra visão que eu tenho, que eu trago, porque é muito fácil também falar que as empresas de tech estão muito na frente, mas eu acho que tem uma oportunidade clara. Mas para o tradicional aqui, Bruno, é claro que a gente não vai dizer que as empresas de tech estão lá na frente. Não dá pra gente afirmar isso, mas a gente sabe que pode estar. Né? Que pode não estar. Dá pra afirmar, mas estão. Mas o que eu falo pro tradicional é o seguinte, cara, você nasceu para cuidar de uma transação imobiliária. Você não nasceu para cuidar do desenvolvimento de tecnologia. Exato. Se existe uma empresa como a Credit Home que disponibiliza essas ferramentas, cara, pluga o teu negócio na Credit Home. É o segundo ônibus. Claro. Né? Sem dúvida. Porque o primeiro ônibus passou quem era startupeiro, quem era empresa de tech, quem desenvolveu foi. O tradicional tem que pegar esse segundo ônibus e falar, Credit Home, vem cá, me ajuda a crescer junto com o desenvolvimento do mercado. Claro. É isso, eu acho que é exatamente isso, Zanotto. Tem uma oportunidade clara aí de mudar o status dessas empresas tradicionais se elas entenderem a dinâmica e se plugarem da maneira correta, onde faça sentido para eles. Agora, é uma revolução que está vindo aí sim, só que a gente tem muita dúvida da velocidade, que é a velocidade de adoção que está acontecendo por usuários finais que vão dividir seus dados nós, e pelas instituições financeiras também. Boa. Então acho que é um pouco isso que a gente vai ter que observar esses próximos tempos aí. Excelente. Pô, indo para um fechamento do nosso bate-papo, que se deixar a gente vai ficar aqui mais algumas horas conversando. Papo bom é assim, né? O cara vai conversando. Eu tô com um monte de coisa que eu queria perguntar pro Bruno pra gente falar. Mas pegando o gancho que nós falamos do tradicional, eu vejo que o mercado ele tá evoluindo, assim, sabe? Eu acho que diferente de alguns anos atrás que a gente tinha muito essa polarização entre o tradicional, acho que nem o tradicional quer ser tradicional mais. O tradicional já quer ser inovador também. Eu não vejo muitas empresas, quer dizer, acontece óbvio, né? Principalmente porque o Brasil, a gente tem 26 brasileiros do Brasil, né? Tu vai lá para uma região mais afastada. Lá é tradicional porque a cidade é tradicional, porque as pessoas ainda são tradicionais. Então, tradicional que a gente fala é que não está adotando tanto a tecnologia. Então, às vezes é uma coisa cultural e vai chegando. Mas eu acho que, a gente falando de São Paulo, Porto Alegre, onde eu estou, nas capitais, a imobiliária, né, a consultora mais tradicional, ela também não quer ser chamada de tradicional, ela está buscando. E aí vem um ponto que eu queria colocar para a gente debater aqui, essa integração do mercado. É só a gente ver o que a Loft, por exemplo, tem feito, ela tá trazendo as imobiliárias para jogar juntos, os corretores, né? Essa integração do mercado entre o cara que está lá local, que entende, tem o feeling do business, né? Tem um negócio, e a tecnologia que está vindo, eu acho que isso também é algo que daqui para frente, assim, é um merge ali entre as mentalidades, as visões, inevitável. Já está acontecendo já. Sem dúvida. Não é nem uma tendência, já está acontecendo já. É essa integração. Então, acho que quem vai ficar de fora é quem não quer se integrar a outros de tecnologia ou não. Mas esse eu acho que fica de fora. É só a gente está aqui na House, por exemplo. Né? House, que é a casa do Prop Talks, nossos parceiros. E eu acho muito legal. A House até mudou agora há pouco tempo, renovou a sua marca, o seu branding todo, para ser um Smart Living, né? que a House fala. Que é para justamente embarcar nos prédios e integrar nos prédios. Então a House não é um concorrente dos incorporadores, ela é um parceiro dos incorporadores se querem se atualizar, para embarcar todos os serviços da House, o App Space lá, que deixa o prédio atualizado. Esse é um movimento que uma empresa de tecnologia olha pro tradicional de um simples incorporador e fala, cara, vem cá comigo, vamos junto nesse negócio. Exato. Que é um movimento que a Loft fez também, né? E que a Credit Home acaba fazendo isso também. Muito. Não é nem tendência, mas eu acho que isso já é uma... Já é uma realidade. E, na verdade, a Loft foi muito inteligente em entender que o mercado imobiliário futuro se faz com os agentes presentes,
Que é isso. Boa. Eu tenho uma capacidade adicional de tecnologia, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na Loft. A maneira como eles pensam, usam, implantam tecnologia é uma coisa abissal. Olha produto, olha dados. Nasceu como uma empresa de dados desde o primeiro momento. Estava embedado o conceito de trazer dados para a mesa para tomar decisão, de fornecer dados para o mercado como mecanismo também de esclarecimento, de tirar a simetria de informação que existia nesse mercado, então nasceu do zero, e trazendo o parceiro imobiliário, que é o corretor imobiliário de pequeno, médio, grande porte, que vai formar essa grande rede de listings, que é a Loft, que pela capacidade de investimento, de tecnologia, vai crescer, vai ampliar a capacidade dessa pequena imobiliária chegar onde ela não chegava, através da Loft, mas de uma maneira de parceria. Então, faz todo sentido, é a maneira como cresce. E eu acho que a gente acabou criando essa rusga, não é no mercado imobiliário, em todos os mercados, entre o tradicional, chamado de dinossauro e tal, de maneira até incorreta, com o inovador. Assim, você vê o mercado financeiro, o Nubank chegou a ser potencialmente avaliado no mesmo valor que o Itaú. E não dá para comparar. Então, é uma instituição centenária, assim, a capacidade que o banco tem de gerar negócio é incrível, espalhado e tal. E começou, vai ser 3 vezes maior que Itaú. Então, assim, tem um exagero também que aconteceu, principalmente entre 19, 20 até 21, que potencializou de forma exagerada as empresas de tecnologia e também subdimensionaram de forma exagerada os outros players. Na verdade, não é tanto ao céu, não é tanto à terra. Tem um valor incrível os presentes que estão se mexendo para evoluir e que tem o contato com o cliente, a base, a experiência, já passaram por turbulências de tudo quanto é tipo e estão aí vivos. Não dá para ignorar essa capacidade enorme que tem, por exemplo, o Banco Itaú. Mesma coisa no mercado imobiliário. Eu acho que esse ajuste de valores e esse ajuste de entendimento do como vai ser o mercado futuro começou a acontecer. Então, do lado de uma empresa, eu conheço as empresas tradicionais e as de tecnologia, eu acho que a gente entrou em 23 com muito mais abertura para essas discussões acontecerem, para essas oportunidades fluírem de um lado para o outro, sem preconceitos, sem vício. Então, é um ganha-ganha, vamos fazer. Pode ser tradicional, não é tradicional, vamos olhar, vamos ver a oportunidade na mesa, que é o que tem que acontecer para esse mercado evoluir como um todo. Essa então, integração é fundamental, né? Nós chegamos no momento de não mais ter a competição, mas ter a cooperação entre todos, né? E acho que aquela purpurina e aquele exagero, igual você trouxe, Bruno, de as empresas tech vão dominar seu setor de atividade. Aquilo no início dizia assim, se você fizer a mesma coisa do jeito que você faz há tanto tempo, alguém vai te engolir. Quando na verdade a gente percebeu o seguinte, a empresa tech não é tudo isso. Eles podem até dominar, mas eles dominam o quê? Algo que o tradicional ainda não soube como trabalhar. E o tradicional, ele não precisa alcançar aquele nível de desenvolvimento, mas ele pode incorporar aquele nível de desenvolvimento em algo que ele já faz. E tá tudo bem. Exato. E tá tudo acho saudável. que a integração é a palavra que eu acho que tem que acontecer. Em alguns mercados, sim, a tecnologia arrasou. Concordo. Arrasou tudo, né? Foi mais duro. Naturalmente. Concordo. Mas quando a gente fala de um ativo, um imóvel, um ativo high ticket que não vai conseguir, mas não vai querer transferir 500 mil reais sem ter visto nada só por transferir, acontece, mas não acontece em escala. Aí eu acho que a integração realmente ela é fundamental. E só o começo, galera que está nos ouvindo, integrem-se, achem nos seus pares de negócio em que momento da jornada eu posso encaixar alguma tech aí, alguma empresa, e seja parceiro. Bora. Exato, é isso. Fechou mais um, Jota? Então, se tu se a gente não parar aqui, a gente vai continuar e vai. Não, fechou mais um. Bruno, valeu pelo papo, foi muito bom, cara. Show, excelente. Isso aqui, de novo, a gente podia ficar falando sobre o tema crédito durante horas aqui, porque essa é uma conversa de amigo que a gente leva no Prop Talks, é bem agradável. Todo mundo que passa aqui são pessoas que têm alguma coisa a acrescentar. E, Bruno, você trouxe uma aula de crédito pra gente. Fantástico. Fantástico. Obrigado mesmo, Bruno. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Gustavo, vamos em frente. Valeu, galera. Valeu. Fechou, pessoal.